que é que faria o maior e o mais ruidoso defensor do amor livre e do adultério romântico se de repente descobrisse que a sua própria mulher o andava a trair? Ora bem, a resposta lógica, tendo em conta os grandes ideais dele, seria perdoar, não é? Exato. Ou vá, um divórcio assim muito civilizado. Mas não. A resposta que a história nos dá é um crime brutal, frio e super premeditado. É verdade. É daqueles casos em que a realidade ultrapassa completamente a ficção e é com esta premissa meio contraintuitiva que arrancamos o nosso mergulho de hoje. O material que temos para analisar hoje é um artigo riquíssimo. Vem de um blog histórico chamado Porto de Antanho e o título é fantástico. Chama-se Bem Prega Frei Tomás. É um título que diz logo ao que vem, pá. E através deste texto nós vamos explorar uma das mais fascinantes e mais sombrias contradições do século XIX em Portugal. Por exemplo, Importante dizer para quem nos ouve que a nossa missão aqui não é só fazer uma lista aborrecida de factos. claramente, isso há nos livros. Lá está. Nós queremos olhar para o abismo que existe entre aquilo que as pessoas pregam na praça pública e aquilo que realmente fazem quando o seu próprio ego é atacado. É a velha hipocrisia humana. E no meio de tanta informação que temos hoje sobre figuras públicas, este caso é um lembrete perfeito. O escrutínio público e os telhados de vidro não nasceram com o Twitter ou o Instagram. Pois não, esta é a história de um homem que construiu a sua imagem à custa do escândalo dos outros, mas que, pronto, não suportou o seu próprio. Ok, vamos desconstruir isto. A ironia começa logo com um nome muito pesado, Camilo Castelo Branco. Sem dúvida. É impossível perceber o nosso protagonista sem primeiro olhar para a tempestade enorme em que o Camilo se meteu. Ali entre 1860 e 1861, o Camilo era o homem mais procurado do país. Por causa da Ana Plácido Serra. Exatamente. O crime dele foi envolver-se com uma mulher casada. E atenção, na época, o adultério não era só um mexerico. Era um crime que dava prisão. E a sociedade exigia sangue. E o Camilo andava a monte, completamente a monte. Saltava de terra em terra, Samordão, Vila Real, Guimarães, uma autêntica odisseia a fugir à polícia. Até que finalmente ele vai aterrar em Faf, num refúgio que dava pelo nome de Casa do Ermo. Mas espera aí, pelos relatos do próprio Camilo, nas Memórias do Cárcere, aquilo não era propriamente um retiro romântico. Pois não, longe disso, pá. A Casa do Ermo era um pesadelo arquitetónico. O Camilo conta que a degradação era tanta que o telhado mal existia. Credo. E no inverno? No inverno chovia lá dentro em catadupas. Ele relata que a água caía diretamente em cima da cama dele. É uma imagem impagável. O grande mestre do romantismo, o homem das paixões loucas, a ter de dormir de guarda-chuva abertos para não morrer afogado a meio da noite. É muito bom. É a vida real a destruir o romantismo. Isto é basicamente o equivalente do século XIX a uma celebridade a fugir da polícia e alugar um Airbnb com péssimas críticas, tipo chove lá dentro e o jantar é péssimo. Por falar nisso, e a comida? A comida conseguia ser pior que o telhado. A dieta era de uma monotonia que levava qualquer um à loucura. O Camilo descreve que havia um criado que saía de manhã com 2 cães e um pau. 2 cães e um pau. E caçava o quê? Coelhos. Ele voltava horas depois com uma braçada de coelhos, uns caçados pelos cães e outros mortos à paulada mesmo. E era isto. Ao almoço e ao jantar, dia após dia, coelho. Que pesadelo! E ele não se queixava de não haver outra coisa. Umas frutas ou assim. Ele tentou. Foi à procura de fruta na propriedade e encontrou umas laranjas que pareciam ótimas. Mas afinal eram tão ácidas, tão más, que ele escreveu que um guisado de fel seria um doce em comparação com aquilo. Guisado de coácea e fel. Até a reclamar da fome o homem era poeta. Mas olha, há uma coisa que me faz confusão nesta história. Diz ir. O Camilo acaba por se entregar. Vai parar à cadeia da relação do Porto e arrisca anos de prisão. Mas estando preso, o que é que ele faz? Escreve para os jornais. Exato. Escreve anonimamente a gozar com as pessoas. Ele ataca um lisboeta, o Júlio César Machado, um folhetinista. Mas antes de irmos por aí, o que era um folhetinista na altura? Olha, de uma forma simples, um folhetinista era tipo um cronista de costumes, um crítico social e ao mesmo tempo um promotor de mexericos. Escreviam os rodapés dos jornais e ditavam as modas. E o Júlio César Machado era uma estrela em Lisboa. Um homem super sofisticado. Sim, muito da cidade.
E o Camilo, a partir de uma cela suja no Porto, decide arrasar com o homem. É hilariante. Ele acusa o Júlio de só gostar da natureza se for assada e em compotas, chama-lhe amor à natureza morta e ainda goza por ele ter ido ver a Torre dos Clérigos e voltar a Lisboa no mesmo dia, com medo que as pessoas no norte andassem todas de tamancos. O sarcasmo do Camilo era letal. E o que é fascinante aqui é a resiliência criativa dele. Sob aquela pressão toda, ainda tinha humor para isto. Mas como é que ele se safava? Preso a insultar figuras públicas? Quem é que lhe segurava as pontas cá fora? E é aqui que chegamos à figura central desta nossa análise. O homem que lhe ofereceu o telhado esburacado e os coelhos foi um jovem chamado José Cardoso Vieira de Castro. Vieira de Castro, finalmente, entra em cena. Sim, e ele era um admirador fanático do Camilo. O Camilo conta no livro como é que reparou nele pela primeira vez. O escritor andava a cavalo de forma selvagem, a pendurar-se nos ramos das árvores. E repara que está um jovem à janela. Com uma luneta, certo? Exato. A observá-lo com uma luneta a dar gargalhadas e a aplaudir as loucuras. Muito normal, pá, um vizinho a espiar-nos com um telescópio, nada assustador. Mas eles depois cruzam-se no teatro, não é? Cruzam. O Camilo vê este mesmo jovem na plateia a fazer um escândalo absoluto para ovacionar uma atriz. Atirava flores baratas, gritava bis sem parar. Explosões não aconselhadas, como o Camilo lhe chamou. Parece a descrição de alguém muito intenso e que adora ser o centro das atenções. O Vieiro de Castro era a personificação do excesso. O percurso dele em Coimbra mostra isso. Foi expulso da universidade por se envolver violentamente numa manifestação para defender um colega, o Augusto Barjona de Freitas. Ele vivia para o conflito. Então, quando o ídolo dele, o Camilo, é preso por um crime passional, este rapaz deve ter achado que encontrou o palco perfeito. Sem dúvida. Ele transforma-se no grande defensor público daquele adultério. Escreve artigos nos jornais, ataca o Ministério Público, chama-lhes fariseus e em 1861 publica um livro. Uma biografia panfletária do Camilo, para manipular a opinião pública. Precisamente, para virar o povo contra a lei e a favor do amor livre. Mas eu pergunto-me uma coisa, e deixo a provocação. Ele parecia o derradeiro amigo para todas as horas. Mas será que ele acreditava mesmo no que estava a dizer? Ou adorava só o drama e a fama? Se ligarmos isto ao panorama geral da vida dele, a resposta inclina-se para a fama. Ele usou o escândalo do amigo para se catapultar. Ele passou de estudante expulso a orador nacionalmente conhecido. E colheu os frutos disso logo a seguir. Porque o escândalo vende, pá. Vende e muito. Em 1864, montado nessa onda, ele é eleito deputado por Faf e muda-se para Lisboa. E lá vai ele viver a vida de Lorde. Vai para São Bento, rodeia-se de intelectuais, de figuras como Ramalho Ortigão, festas, jantares. Mas a boémia tem um custo. Tem um custo altíssimo. E o salário de deputado não dava para aquilo tudo. O nosso paladino do romantismo afunda-se em dívidas e a tal casa do ermo é penhorada. O que é que ele faz? Toma a via mais romântica possível. Foge. Faz as malas, entra num navio chamado Oneida e vai para o Brasil. Estamos em 1866. E atenção, o objetivo dele não era nada lírico. Nem um bocadinho. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. O homem que desancou a sociedade pelo amor verdadeiro assume aos amigos que o plano é casar com uma herdeira muito rica e salvar a família da bancarrota. A hipocrisia desenha-se toda aqui, não é? O pragmatismo social da época falou muito mais alto. Os ideais inflamados ganhavam eleições, mas não pagavam as contas do banco. E repara num detalhe genial. Sabes o que é que ele levou na bagagem? Não faço ideia. Roupa cara? 10.000 cópias de um livro com os seus próprios discursos parlamentares. Espera lá. 10.000 cópias? Sim, impressas à pressa. O plano de negócio dele era vender os discursos aos imigrantes portugueses no Brasil para fazer dinheiro rápido. Isto é fantástico. É o equivalente perfeito a um influencer de hoje que viaja para o Dubai cheio de dívidas e leva a mala cheia de t-shirts com a sua cara para ver se os fãs lhe pagam o cartão de crédito. Tal e qual, e obviamente que o merchandising falhou, ninguém lhe comprou os discursos e ele acabou de doar aquilo para caridade. Mas o charme dele não falhou, pois não? Ah, não. O charme funcionou perfeitamente. Ele era um orador magnético e a comunidade no Brasil até lhe ofereceu uma coroa de ouro maciço. Ele foi recebido pelo imperador Dom Pedro II. Uau! Ele não brincava em serviço. E o plano do casamento? Concretizou-se no instante. Em 1867, ele casa-se no Rio de Janeiro com a Claudina Adelaide. Ela tinha 18 anos e era filha de um comendador riquíssimo. Dina odiava o campo.
E para tentar salvar o casamento, que já era uma fachada, o Vieira de Castro cede e mudam-se para Lisboa. Mais concretamente para o número 109 da Rua das Flores. E é em Lisboa que a tragédia se desenha. A Claudina começa a receber escritores políticos, a fazer tertúlias, enquanto o marido anda entretido com a política e com o próprio umbigo, não é? Pois, e no meio daquela gente toda, aparece um rapaz chamado José Maria de Almeida Guerret, o sobrinho do famoso escritor. O artigo descreve como um perfeito dandy. Ou seja, traduzindo para quem nos acompanha, um beto riquíssimo obcecado com a roupa e com seduzir mulheres nas horas vagas. Basicamente isso. E o dandy começou a visitar a Claudina cirurgicamente quando o deputado Vieira de Castro não estava em casa. Como acontece sempre nestas histórias, pá, as criadas adoram as mexericos e a fofoca espalha-se. Chega a um ponto em que a própria dona Emília, mulher do Ramalho Ortigão, repreende a Claudina. Exato, avisou-a de que aquilo estava a dar nas vistas. Mas não serviu de nada. E no dia 7 de maio de 1870, o Vieira de Castro apanha a mulher a escrever uma carta de amor ao amante. Então, e o que é que isto significa? Pensa bem. O homem que destruiu a honra do Manuel Pinheiro Alves, o marido da Ana Plácido, para defender o Camilo e o amor livre, encontra-se agora exatamente na mesma posição. Ele é o corno desta história. Nem mais. É o choque de realidade na Rua das Flores. É muito fácil sermos progressistas e defendermos os defeitos dos outros em teoria, mas quando o nosso próprio orgulho está em jogo e a humilhação nos bate à porta, os instintos mais sombrios vêm ao de cima. Bem, prega Frei Tomás, como diz o artigo. E a reação dele não tem nada de progressista nem de tolerante. É de uma frieza que até arrepia. Totalmente frio. Ele não tem um ataque de fúria cega no momento, não. Ele planeia. Durante 2 dias atua com a maior das naturalidades. E sabes o que ele vai fazer? Vai comprar um fato de luto. A sério? Ele compra a roupa do funeral com a mulher ainda viva na sala ao lado? E compra clorofórmio. A ideia era anestesiá-lo durante a noite e matá-la sem grande alarido. Que horror, pá! Mas as coisas correm mal porque ela acorda, não é? Sim, ele acorda, percebe-se tudo e debate-se. É uma luta horrível e ele acaba por sufocar a própria mulher de 18 ou 19 anos com a roupa da cama. E depois do crime, a insanidade continua. Ele não foge, ele fica fechado na casa com o corpo 30 horas seguidas. 30 horas! A fingir que está tudo bem e a dar ordens aos criados. Ele só avisa aos amigos no dia seguinte. Chama o Ramalho Ortigão, por exemplo. E a grande preocupação dele não é a polícia. Ele pede para irem desafiar o Dandy Guerret para um duelo. Para limpar a honra. E a resposta do amante? Eu acho que esta é a melhor parte para a nossa análise da hipocrisia humana. A resposta do José Maria Guerret é inacreditável. Os intermediários vão ter com ele para exigir o duelo de morte e ele recusa. Diz, para não dar desgostos à mãe. Ai, meu Deus! A sério, ele usa a mãe como desculpa e ainda diz que vai fugir para a França para ir estudar e que se o Vieira de Castro quiser, cito, pode ir matar-me no caminho para o comboio. Sempre românticos. O sedutor não tem espinha dorsal nenhuma, em vez de matar o Beto no caminho, Vieira de Castro finalmente entrega-se e vai a julgamento. E aqui entra um detalhe jurídico chocante. Ele premeditou tudo, comprou os meios, asfixiou a vítima, mas não apanha a pena máxima. O tribunal condena-o a 15 anos de degredo em Angola. O que levanta muitas questões. 15 anos por homicídio premeditado da própria esposa? Como é que a lei permitia isto? Nós temos de contextualizar com a lei da época. A mulher era vista quase como propriedade e a honra do marido era protegida por lei. O adultério feminino era uma atenuante fortíssima. O sistema protegia o homicídio da honra. Era passar a mão pelo de homens violentos. Basicamente. Mas atenção, ele vai para Angola e o degredo também não era pera doce. Não de todo. Angola, no século XIX, para um burguês habituado a festas em Lisboa, era muitas vezes uma sentença de morte encapotada. Ela embarca em 1871 e no ano seguinte morre de febre tropical, aos 35 anos. Muito novo. E o historiador Vasco Polido Valente fez um resumo demolidor da vida deste homem. Diz que ele foi um jornalista menor, escritor sem talento, político sem poder, criminoso e degradado. É brutal, pá, mas não deixa de ser verdade. Sim. Ele contrastou imenso com o destino do Camilo, que ele próprio ajudou a salvar. E, aliás, toda esta desgraça foi tão mediática que o Eça de Queiroz se inspirou nisto para escrever A Tragédia da Rua das Flores. Ficou na bavipa, não é? Mas faz sentido. Resumindo a nossa análise, começámos por ver um orador brilhante a desafiar tudo e todos pelo romance proibido do Camilo. Mas quando o adultério que ele tanto defendeu lhe bateu à porta, revelou-se um homem pequeno, vingativo e assassino. Manchou tudo aquilo que dizia defender.
E sabes que, para deixarmos um pensamento final para quem está a ouvir, eu acho que este caso reflete muito a nossa realidade atual. Como assim? No mundo onde partilhamos opiniões tão convictas sobre tudo e apontamos o dedo tão facilmente, será que conhecemos a solidez dos nossos próprios princípios? Hoje vemos muita sinalização de virtude, não é? Sim. Mas será que os nossos ideais morais sobrevivem quando é a nossa imagem a ser atacada em nossa própria casa? Fica a pergunta. É fácil ter princípios no Twitter, mas a prática é que define quem somos. Ora, nem mais. Fica essa provocação.